Fala galera, Nando Costa na área, vamos chegando aqui no status 6 dessa segunda mixagem aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito, não deixe de se inscrever, tá? Eu vou pedir para vocês também compartilharem esse lance do Mix Nando com todo mundo que vocês conhecerem aí, que gostam de áudio, que trabalham com áudio, que tem tentado aprender cada vez mais dentro do áudio, porque vai ter muita coisa legal. A partir da próxima música a gente vai começar a mexer também com arranjos com voz, tá? Então vão ter várias coisas bem interessantes. Então fiquem bem ligados, me ajudem a compartilhar, levar essa mensagem adiante, tá? Nesse status aqui, várias pessoas deram o toque aí de alguns detalhes que precisariam ser ajustados da forma correta, tá? Eu ouvindo novamente do último status para esse aqui, eu observei que um dos arranjos do chimbal tinha ficado um pouquinho mais alto, várias pessoas comentaram isso e realmente faz sentido. É o chimbal 2 aqui, ó. Eu segurei ele um pouquinho o volume, tá? Então nesse status aqui vai pontuar. Quem falou esse lance do chimbal, que eu acho que era a coisa que estava um pouco mais evidente aí, segurei um pouquinho o volume. Depois desse lance do chimbal, a outra coisa que começa a ficar em evidência nesse ponto da mixagem aqui é o lance do processamento do master, né? Então eu já parti para fazer uma compressãozinha de leve aqui no master, tá? E fiz uma leve equalização, não senti necessidade de mais nada. Isso aqui é um outro mito também, porque muita gente fala assim, não, vai lá, põe um simulador de tape no master, né? Parece que é uma coisa que tá na moda agora, né? Todo mundo quer botar simulador de tape em tudo quanto é lugar. Você tem que ver se a sua mix pede isso, tá? Lembrando que quando você fala em tape, você está envolvendo duas coisas aí. Você está envolvendo excitação harmônica, tá? Ou seja, granulação do som. Se o seu som não pede essa granulação global, não tem por que você utilizar um tape, tá? Às vezes a sonoridade que você quer é uma sonoridade um pouco mais cristalina, um pouco mais limpa e tal, então não tem por que você utilizar. E o tape também, ele tem relação com a própria dinâmica, né? Lembrando que quando você joga mais sinal para dentro do tape, você está forçando mais ali, né, aquela energia ali, você vai ter uma compressão do tape também, então acaba que você altera a dinâmica, você dá uma alisada nos transientes, então você tem que ficar bem ligado, né? No caso dessa música aqui eu não senti nenhuma necessidade de usar um simulador de tape geral, principalmente porque a gente tem esse punch, esse kick bem transiente, né? A gente tem o chimbal bem eu queria essa sonoridade bem cristalina. Se eu coloco um simulador de tape global aí, o que acontece? Eu vou dar uma alisada nesses transientes, eu vou perder um pouco dessa sensação. Sempre que a gente trata de mixagem, a gente não está lidando apenas com o som, a gente está lidando com sensações, tá? Uma coisa que eu já vou falar até aqui, que a partir desses movimentos que eu fiz inicialmente, eu também comecei a pensar um pouco mais na estética, fiz umas coisas legais que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo vai até ficar um pouquinho maior e tal, mas vai ser legal que eu vou demonstrar alguns elementos que eu utilizei aqui, tá? Então, basicamente foi isso, vai pontuar quem falou chimbal 2, quem falou alguma coisa no master também, no caso compressão no master, que várias pessoas falaram, que era o que eu sentia necessidade, mas eu acabei já dando uma movimentação aqui na equalização, coisa muito simples mesmo, tá? Tirei para baixo de 30 Hz, utilizei um high pass aqui e fiz um desenho aqui, dando um pouquinho de 10K, um pouquinho de 3K, tirando um pouquinho de 360 e dando um pouquinho de 240. Alguém tinha falado aí para tirar um pouco de médio grave na mix. A mix não está com problema nenhum no médio grave, tá? Às vezes a gente confunde a falta de compressão com a necessidade de tirar frequência. Então é uma coisa que leva um tempo para você começar a discernir o lance do espectro estático, que é a equalização, do lance do espectro dinâmico, que é o espectro ao longo do tempo que você controla com compressão, tá? Então nesse caso o grave ele é controlado com a compressão, não é com a equalização. Tanto é que eu dei um boost no médio grave aqui, que eu senti necessidade, tá? E aí depois disso eu fiz um outro ajuste que ninguém falou, na verdade. Eu acho que alguém comentou alguma coisa do 808, de utilizar um sidechain e tal, mas eu não trabalhei com sidechain não. Isso aí é um outro mito também, estou falando de vários mitos aqui nesse vídeo aqui, que tem umas coisas que eu vejo que são comuns. A utilização de sidechain é um mito, você ter que sempre utilizar sidechain quando você trabalha com algum tipo de música eletrônica e você tem bombo e baixo, tá? Isso é um pouco mito. Não necessariamente, você só precisa fazer a utilização de sidechain se justamente você precisa dar aquela isolada do bombo com baixo. Nesse caso aqui não. Tanto é que o track do 808 ele já tem um kick junto. Se a gente utiliza um sidechain aqui, a gente teria uma outra sensação, a gente iria tirar um pouco desse punch do bumbo também, tá? Então, nesse caso aqui eu não senti tanta necessidade não. A única coisa que eu fiz aqui
para dar uma clareada, eu limpei um pouquinho mais o médio grave, tá? Por volta de 160, 170 aqui, que eu já tinha tirado um pouquinho, eu tirei um pouco mais, foi a única coisa que eu fiz aqui. E se eu me lembro aqui, eu tirei um pouquinho aqui também nesse equalizador depois, tirei um pouquinho por volta de 270, um pouquinho mais alto ali. Então eu só tirei essa barriguinha do médio grave no 808, tá? Então foram as três coisas principais. E a partir daí, eu comecei a fazer uma série de elementos aqui, eu comecei a manipular uma série de coisas que eu achei interessante, porque sempre que a gente está trabalhando a mixagem, chega num ponto que a gente começa a domar essas coisas mais técnicas assim, e a gente começa a se libertar para começar a ouvir a música mesmo, a sentir e ver o que aquela música vai representar. Eu tenho tentado cada vez mais abordar as minhas mixagens de uma forma muito visual. O que a música me passa, qual que é a sensação. Essa música, por alguma razão, eu não sei se tem a ver quando o Forzin, que é o autor do arranjo aí, o nosso amigo do canal, ele fez esse arranjo. Mas assim, na minha cabeça, quando eu ouço essa música, me remete tipo a um dia de chuva, entendeu? Então na minha cabeça vem na mesma hora, eu não sei se é uma coisa do piano, uma coisa meio rap, e me lembra essa onda meio um dia chuvoso e tal. Então esse lance me inspira eu tomar algumas decisões estéticas também, tá? Algumas pessoas comentaram alguma coisa em relação à simulação de tape em um dos teclados. Acabou que eu utilizei de uma forma um pouco diferente, tá? Não era uma coisa essencial para a música, não, mas eu utilizei. Alguém comentou também do teclado Harmony 2 aqui, ó. Eu não utilizei simulador de tape, não. Eu usei o Vitamin, que é um plugin bem legal da Waves. Ele é um excitador harmônico, né? Então eu adiciono um drivezinho de leve. Tá? Então eu vou mostrar aqui que eu fiz algumas coisas extras e já já a gente vai ouvir a música completa, tá? Então olha só, nesse Harmony ele estava assim o piano. Adicionando um Vitamin aqui, ele ficou assim, ó. Tá, a ideia é dar uma granuladinha. Então quando eu falo que a música me passa esse dia chuvoso, esse negócio me gera uma sonoridade um pouco mais densa e tal, mas não no Master Bus. Eu não senti necessidade de nenhuma granulação do Master Bus, mas em alguns elementos individuais eu senti necessidade. Então esse aqui foi o próprio lance da melodia aqui, olha só, eu utilizei um negócio bem interessante aqui, porque a melodia inicial estava assim, ó. Eu trabalhei um Lo-Fi, que é um plugin do Pro Tools bem legal. Você pode trabalhar várias coisas, eu já até comentei em algum dos vídeos anteriores aí, você manipula o sample rate, você trabalha a saturação, distorção, adiciona ruído, enfim, você adiciona uma característica bem legal. E ao adicionar ele, eu senti necessidade de fazer uma equalização aqui, para tirar os efeitos colaterais desse Lo-Fi, que você adiciona distorção, você adiciona saturação, você tende a adicionar mais médio na música também. Então eu tirei um pouquinho de 500 e tirei um pouquinho lá para cima de 15K e tal, que adiciona um pouco de harmônicos também, né? Então olha só, a melodia com esse processamento. Ele dá uma granuladinha, uma sujadinha ali que fica interessante no contexto. Eu já vou tocar música com todo mundo, aí vocês vão sacar. Uma outra coisa interessante também, a partir desses ajustes, né, eu senti necessidade de mexer em alguns outros elementos. Por exemplo, os tambores, que eu já estava gostando deles, eu apliquei uma mesma ideia utilizando um Lo-Fi também aqui, para dar uma granulada, colocar os tambores de uma forma um pouco mais artística, tá? Não ficar simplesmente um tambor soando um tambor de bateria, tá? Então eu trabalhei um pouquinho de Lo-Fi aqui, fiz alguns ajustes também para compensar a utilização desse Lo-Fi, os tambores ficaram assim, ó. Sem esse processamento ficou assim, ó. Né? Então o que acontece? Sem o processamento do Lo-Fi é como se ficasse muito real demais, entendeu? Ele está super certinho demais, mas eu não quero certinho, eu quero um dia chuvoso, então eu vou adicionar isso aqui, tá? Então já entram essas considerações estéticas. A partir daqui
eu trabalhei uns lances bem legais também em termos de efeitos, tá? Adicionei um pouquinho de reverb nesse Harmony 2, porque ele não tinha. Adicionei uma coisa interessante aqui, nesse primeiro teclado aqui, olha só. Eu coloquei um delay nele, tá? Então olha só, o delay que eu coloquei é esse aqui, ó. Eu exagerei aqui só para mostrar um pouquinho, tá? Eu utilizei um weight delay aqui, coloquei o delay em colcheias pontuadas, tá? Porque se o delay repete só em colcheia, ele ia coincidir sempre com o tempo da batida, né? Então o que eu fiz? Coloquei em colcheia pontuada, ele cria essa sensação, né? E eu adicionei um pouquinho. Em alguns pontos eu automatizei isso, tá? Então na hora que eu for tocar ali, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma automação aqui, então o teclado tá tocando ali com delay só para dar uma espalhadinha e tal, mas olha que interessante que fica aqui, ó. Né, dá uma onda bem legal. Eu fiz uma coisa parecida aqui nesse teclado da Melodia também. Eu trabalhei um reverb especial, criei um reverb com o deverb aqui, tá? Um reverb bem comprido mesmo, tá? E eu habilito esse reverb para tocar só em algumas notas, tá? Então se eu venho aqui, ó, principalmente nessas notas aqui de finalização, e eu faço de uma forma não óbvia também. Então eu começo aqui nessa parte do arranjo que não tem tantos elementos, eu trabalho mais, aí à medida que entra aquela segunda harmonia ali, eu deixo respirar. Aí eu coloco só uma nota aqui, né, e no final. Então olha só que legal. Né? Aí a gente deixa como um efeito mesmo, né? E aí dá uma onda bem legal. Um outro lance que eu coloquei aqui, fiz numa finalização também algumas automações, inverti aqui o último acorde, olha só que legal. Só para criar uma ondinha ali no final também. Uma outra coisa que eu não poderia esquecer de falar, que algumas pessoas comentaram aí, que também eu acho que é um outro mito, de comprimir o buzz da batera. Tá? A primeira coisa que a gente deve considerar aqui e compreender é o seguinte: nessa música, nesse arranjo, nesse tipo de manipulação que a gente está fazendo aqui, isso aqui não é uma batera, entendeu? Isso aqui é um grupo de elementos percussivos, não é uma batera. Então, assim, semanticamente, se a gente comprimir o buzz, entre aspas, da batera aqui, a gente vai acabar com o som, tá? De uma forma geral, quando você trabalha com um som eletrônico, assim, e você tem elementos que têm muita identidade, aí que entra a questão. Você está trabalhando com elementos que têm muita identidade. O kick tem muita identidade, o 808 tem muita identidade, a caixa tem muita identidade, o chimbal, na verdade, é a alma da música aí, tá? Então, funcionam como se fossem personalidades diferentes. Então isso aqui não é uma batera, isso aqui é a base da música, tá? Se você considerar isso como sendo uma batera, provavelmente você vai acabar semanticamente com o seu som, porque isso aqui não tem que viver totalmente junto, entendeu? A cola que a gente tem que dar é a cola no master. Agora, se você está trabalhando com uma bateria gravada em estúdio, é outra coisa, porque aquela bateria é uma entidade como um todo. Não é o chimbal daquela bateria que vai realçar mais que a caixa, enfim. A bateria funciona como um instrumento. Aqui, cada elemento é uma personalidade diferente dentro da música. Então, se você pensar em trabalhar isso tudo como um buzz, comprimir tudo junto, equalizar, provavelmente você vai ter que fazer muitas coisas desnecessárias para você chegar nesse som que eu cheguei aqui. Tá? Fazendo um pouco processamento e trabalhando a estética das coisas, tá? Então, esse daí também é um outro mito que eu já vi várias pessoas falando que de às vezes está trabalhando assim coisas específicas, né? Um kick, um 808 e tal, trabalhar com buzz. Não tem necessidade, a não ser que aquilo vá funcionar, mesmo que você queira um processamento global, mas nesse caso aqui, eu acho que cada elemento está funcionando com uma personalidade muito forte, tá? Então, nesse caso, em nenhum momento eu senti necessidade de processar global os elementos percussivos aí que, no caso, fazem a batera pra gente, tá? Então, eu acho que foi
mais ou menos isso. Fiz alguns detalhes, depois acaba que ao longo do tempo você vai manipulando uma coisa, vai manipulando outra, você sente a necessidade de voltar num EQ, ajustar um pouquinho, volta num compressor, ajusta um pouquinho, que não tem como eu mostrar aqui nesse quadro, que é muita coisa, tá? Mas eu vou tocar aqui para vocês sentirem a vibe que rolou, vou passando aqui em alguns plugins, espero que vocês curtam, tá? Se tiver mais algum comentário, vocês deixem aí. Para o próximo status, se não tiver mais nenhum comentário muito grave, muito crítico, eu vou masterizar a música e no próximo eu já vou apresentar a próxima música que a gente vai trabalhar, beleza? Espero que vocês curtam, vamos lá? Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.